Muito bem, então vamos falar agora sobre penalidades e medidas administrativas. Sobre este assunto, o que tem caído em prova é a diferenciação entre penalidade e medida administrativa. Geralmente, a pergunta na descrição da sua prova é o seguinte: qual das alternativas abaixo é uma medida administrativa? Ou qual é uma penalidade? E aí você precisa saber quem é quem para que você possa acionar a alternativa correta. Olha o macete, bem simples. Em 3 segundos você aprende todas as penalidades e em 3 segundos também, simultaneamente, as medidas administrativas. Qual o macete de prova? Toda medida administrativa começa com a letra R ou T. Pegou o macete? Começou com a letra R ou com a letra T, é medida administrativa. É medida administrativa. Beleza? Se começar com qualquer outra letra, aí é penalidade. Beleza? Esse é um macete geral para você não errar questões que pergunte a diferença, né? Aliás, quem é quem? Se é medida administrativa ou se é penalidade. Medida administrativa começa com R ou T. Penalidade não. Para desencargo de consciência, a gente vai analisar isso de uma forma mais técnica. O que são penalidades? Penalidades são punições aplicadas a condutores infratores. Essas punições podem ser advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da PPD ou da CNH e a frequência em curso de reciclagem. Tudo isso é punição, é penalidade. E medidas administrativas são ações realizadas pelos agentes de trânsito para que o problema seja resolvido e você siga a viagem. Beleza? E para isso nós temos a retenção. A gente vai analisar de forma mais específica cada assunto sobre isso aqui. Mas nós temos a retenção do veículo, a remoção do veículo, o recolhimento da habilitação ou do documento do veículo, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga e realização de teste de alcoolemia. Tudo isso são medidas, atos, ações que o agente de trânsito realiza para que o problema seja sanado e a viagem continue. Beleza? Então, resumindo e concluindo, toda medida administrativa começa com R ou T. É interessante que ou você bata o print dessa tela ou que você escreva isso no seu caderno de anotação. Toda medida administrativa começa com R ou T. Beleza? Feito isso, a gente já vai passar para os próximos passos, dando ênfase a essa questão que cai bastante em prova, né? Essa questão do R ou T. Show de bola. Vamos lá. Vamos falar aqui do artigo 258, que narra a questão de infrações de trânsito e seus valores correspondentes. O aluno já perguntou assim: eu preciso me preocupar na minha prova em aprender valores de natureza de infração? Bom, eu não tenho, como é que eu posso dizer assim? Eu não tenho essa possibilidade de afirmar que na sua prova nunca vai cair alguma questão que fale sobre valores de infração. Até porque nós temos um artigo que narra sobre essa questão dos valores. Então, ou seja, posso afirmar o seguinte, que eu nunca vi cair em simulado nenhum e nunca vi ser cobrado de nenhum dos alunos, desde o primeiro ano que eu estou na autoescola até hoje, nunca ouvi falar. Em 2017, houve um concurso público para o Detran, para agente de trânsito, nas 3 esferas, na prova para nível fundamental, médio e superior. E em nenhuma das 3 caiu valores de infração de trânsito. Então eu acho desnecessário o aluno perder tempo tentando aprender valores de infração de trânsito. Pra você entender? Eu que dou aula, se alguém me perguntar, eu fico travado em relação a valores. Eu não tenho decorado todos os valores, não. Eu acho desnecessário, você deveria gastar esse tempo aprendendo outras coisas mais importantes a nível de prova. Como, por exemplo, o que tem que estar correndo na veia do aluno é isso aqui, ó. Pontuação referente à natureza. Beleza? Então, 7 pontos a gravíssimo, a grave 5 pontos, a média 4 pontos e a leve 3 pontos. Isso aqui, sim, tem que estar correndo na veia. Você deve levar esse conhecimento para a prova, sim, de vocês. Beleza? E aqui nós temos outras afirmativas para analisarmos, né? Algumas infrações gravíssimas podem ter o seu valor multiplicado
por 3, por 5, por 10 ou por 20. Vale ressaltar, uma coisa que eu já falei anteriormente, que somente as infrações gravíssimas é que podem ter o seu valor multiplicado. Vale lembrar que essa multiplicação jamais recairá sobre os valores, sobre a pontuação da infração, beleza? Somente pelo valor da infração. Então, por exemplo, a infração do artigo de dirigir alcoolizado, ela é infração gravíssima multiplicada por 10. Mas o que é que se multiplica por 10? O valor da gravíssima. Ou seja, ficaria R$ 2.934,70, né? Multiplicação aí por 10. Beleza? Na verdade, existem infrações que podem até ser multiplicadas por mais do que isso. A questão de prova, ela não vai perguntar quantas vezes uma multa pode ser multiplicada. Isso não vai cair em prova. Só para demonstrar a possibilidade dessa multa ser multiplicada. Você tem ideia? A nível de registro, tem uma infração que, se for cometida 2 vezes, ela pode acarretar em uma repetição de 120 vezes. 120 vezes o valor da infração da natureza gravíssima, que é uma das últimas infrações gravíssimas que nós temos no rol de infrações. Beleza? Que é chamada infração de caminhoneiro. Camarada que gosta de usar o veículo para bloquear a via. Os valores de multas poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitando o limite de variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Né? O IPCA é um índicezinho que retrata a questão da inflação anual do país. Se a inflação sobe, esses valores também podem ser corrigidos, aumentados também de acordo com o IPCA. Beleza? Graças a Deus, esses valores já têm sido congelados há muito tempo, né? Tipo, é em questão de uns 4 anos já que esses valores não são alterados. Desconto de 40% ou 20% para multas pagas até a data do vencimento. Sim, a multa ela poderá sofrer um desconto de até 40% ou de 20% quando você paga até o vencimento. Você vai perguntar assim, quando é que eu vou pegar 40%? Terá o desconto de 40% quem tiver o SNE, o Sistema de Notificação Eletrônica, que é um aplicativo que você pode baixar na Play Store ou na Apple Store e fazer o seu cadastro da sua habilitação e do seu veículo. O Sistema de Notificação Eletrônica, quando você comete uma infração de trânsito, ele quase que em tempo real vai te notificar do cometimento da infração de trânsito. E quando você for notificado, se você não for apresentar nenhum tipo de defesa, você vai pagar a multa com 40% de desconto, o que é uma boa, né? Porque, tipo, se você pegasse um leve de R$ 88, você pagaria quase a metade desse valor, não pagaria o valor integral. Mas se você pega uma infração multiplicada por 10, como, por exemplo, dirigir alcoolizado, de R$ 2.093, R$ 2.934, você pagaria quase a metade, né? R$ 1.000 e poucos. Então, seria uma boa. Mas, se você disser assim, não, eu não quero esse sistema de notificação eletrônica, não. Eu quero o sistema tradicional. O sistema tradicional, que é por correspondência, te dá 20% de desconto quando você paga a multa dentro do prazo. Aí, para finalizar, nós temos que 5% do valor arrecadado em multas é repassado ao FUNSET, né? O Fundo Nacional de Segurança e Educação, FUNSET. Eu sempre comento com os alunos sobre esse valor de multa e esse 5% repassado ao FUNSET. E talvez alguém vai dizer assim, poxa, segurança e educação são princípios tão fundamentais, são princípios tão carentes e debilitados de recursos, só 5% e é só das multas que são passadas a ele, é algo totalmente assim, sem nexo, né? Mas, todavia, no entanto, vale ressaltar que é 5% de um montante que a gente não faz nem ideia. Como assim, João? Há alguns anos atrás, por volta de 2017, o Diário do Nordeste fez um levantamento de quanto que foi arrecadado só de multa em Fortaleza durante 3 meses. E pasmem, durante 3 meses, só em Fortaleza, foi arrecadado algo em torno de mais de 3 milhões de reais de multas apenas. 3 milhões de reais só de multas. Aí quando você para pensar e você chega à contagem de todos os municípios e de todos os meses do ano. Só que é o seguinte,
O Funset não é um fundo estadual, é um fundo nacional. Então ele vai receber esse fundo não somente do estado do Ceará, mas de todos os estados do país. Então são 5% de um montante que nós não fazemos ideia. Se em 3 meses apenas o município de Fortaleza gerou mais de 3 milhões só de multa, quanto não dá quando juntarmos todos os municípios, todos os anos, todos os meses do ano e todos os municípios dos outros estados, né? Então, é um valor, sim, milionário, bilionário ou trilionário, que nós não fazemos ideia quando se trata dessa arrecadação. Fala aqui da advertência por escrito. Está tudo ok aqui? Beleza. A advertência por escrito. Já falei bastante, né? Que você vai falar bastante dela, porque hoje ela deve ser aplicada como norma. Qual é a característica da penalidade de advertência por escrito? É um tipo de penalidade, é punição, né? Mas aplicada somente quem comete infração de natureza leve ou média. Passível de ser punido com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Então, funciona assim. Digamos que você cometeu uma infração leve ou média. Vamos exemplificar. Digamos que você está um certo dia andando na perimetral, de boa, está tendo blitz da PRE. Aí você é parado na blitz. Aí você, por exemplo, infração de natureza média, leve, não está portando os documentos de porte obrigatório, sua habilitação ou documento do veículo. Aí o agente de trânsito diz, vou lhe autuar porque você está sem um documento de porte obrigatório, infração de natureza leve, show de bola. Ele vai aplicar. Se você não tiver nenhuma infração de qualquer natureza no seu histórico durante os 12 meses, essa infração que em tese tiraria, né, ou acrescentaria, melhor dizendo, 3 pontos na sua habilitação, mais a multa de R$ 88,38, ela não vai ser aplicada. Ou seja, você nem vai pagar o valor da multa e nem vai sofrer a pontuação na sua habilitação. Por quê? Porque você não tem nenhuma infração nos últimos meses e a infração cometida naquele exato momento foi de natureza leve. Ok? Aí, aplica-se a advertência por escrito. Nela, o infrator não vai pagar o valor pecuniário da multa e nem sofrerá com pontuação. É uma benécia, né? É um benefício aí trazido a condutores que têm boa conduta no trânsito. Beleza? Isso aqui não elide, não exclui a possibilidade do agente de trânsito lavrar um auto de infração de trânsito. Você tem que ter em mente que agente de trânsito não multa ninguém. Ele pode, agora eu estou falando conjectura minha, ele pode olhar lá na frente e ver o seguinte, poxa, esse cara não tem nenhuma infração no histórico dele. E a infração que ele acabou de cometer é leve. Eu não vou nem lavrar o auto, não. Ele estaria prevaricando, né? Ele estaria cometendo um crime. Mas, digamos que ele pense nisso, né? E não autue você. Ele pode fazer isso. Mas, todavia, no entanto, se ele resolve lavrar o auto de infração, não significa que você não vai ter advertência por escrito aplicada a você. Porque quando essa notificação chegar no órgão que aquele agente de trânsito trabalha, o próprio órgão vai fazer essa aferição no seu histórico. Ele vai ver se você cometeu alguma infração ou não, e se você cometeu uma infração de natureza leve ou média. Se isso casar, a advertência por escrito ela vai ser aplicada para você. Você não vai pagar a multa e nem vai ter a pontuação acrescida no seu histórico. Ok? Então, pode ficar tranquilo mesmo que a gente lavre o auto, mas, levando-se em consideração que ele não multa ninguém, a multa ela vai ser, né, transformada em advertência por escrito. Vamos falar agora sobre remoção do veículo. Quando é que a gente aplica a remoção do veículo? Todas as vezes que o problema não puder ser sanado no local. Por exemplo, quando é que pode acontecer a remoção do seu veículo? Hoje, nós já falamos anteriormente, que a remoção ela foi tacitamente revogada, né? Tacitamente, implicitamente revogada. Mas, em alguns casos, a remoção ainda é aplicada. Quando, 2 exemplos, o veículo não apresentar segurança viária para continuar a viagem, ou quando o veículo não estiver licenciado. E mesmo que ele esteja apresentando boas condições para continuar a viagem, mas no caso do licenciamento atrasado, acaba acarretando na remoção do veículo. Beleza? São situações. E em termos gerais,
toda vez que não puder ser sanado para um local, o veículo vai ser removido. Os casos mais comuns são os casos de estacionamentos indevidos, né, que acabam obstruindo o trânsito, nesse caso aplicando-se a remoção do veículo. Em depósito, aí nós temos a questão da asta pública, né, da asta pública aqui, dentro da remoção do veículo. Quando o veículo é removido, ele vai para o pátio daquele órgão que realizou a remoção. E ele vai ficar lá por quantos dias? Por até 60 dias. Ele vai ficar lá por até 60 dias. Só uma observação aqui. Ele vai ficar lá preso por até 60 dias. Caso o proprietário do veículo não vá tentar reaver o veículo dentro desse prazo, o veículo poderá ir para a asta pública. Já o que é a asta pública? O famoso leilão. Beleza? Então já fique cria uma afinidade com esse termo, né? A asta pública é a mesma coisa que o leilão. Beleza? 60 dias para o veículo entrar em leilão. Desde que o dono não queira reaver o veículo, né? Não se mostre com vontade de reaver o veículo. Ok? Então tem muito disso aí também. Você para pensar o seguinte, né? Por que os pátios dos Detrans, dos órgãos municipais, todos eles estão entupetados de veículos? É muito comum ter muitos veículos sendo leiloados quase que todos os meses. Muito simples. Às vezes o camarada que teve o veículo removido para o pátio, por exemplo, do Detran, para que ele possa reaver o veículo, ele tem que quitar débitos caso haja com o veículo, por exemplo, de multas, multas antigas, né, licenciamento atrasado. Ele tem que fazer a correção de alguma parte mecânica que pode ter levado o veículo lá para dentro do pátio. Ele vai pagar o guincho que removeu o veículo para o pátio. Ele vai pagar diárias por conta do veículo ter ficado no pátio. Mesmo levando sol e chuva, ele vai pagar a diária ali do seu veículo. Quando o camarada junta tudo isso na ponta do lápis, ele observa que o valor que ele vai pagar para reaver o seu bem é mais do que o bem vale. O que ele faz? Ele prefere muito mais pegar esse dinheiro e comprar um veículo novo, melhor do que aquele, do que gastar tempo e dinheiro com aquele veículo que não merece tanto apreço assim. É por isso que a maioria dos pátios do Detran acabam ficando superlotados com essa questão dos bens que são removidos a eles. Okay? Mas você vai pensar o seguinte, eu quero reaver o meu veículo, mas naquele momento eu não tenho dinheiro, né? Não tenho circunstâncias financeiras para tentar reaver o veículo e eu não quero que ele vá para a pasta pública. Aí nós entramos na questão da resolução 623, que ela fala o seguinte, que se o bem for procurado, né, pelo seu dono, proprietário, o bem ficará no pátio por até 6 meses. Após os 6 meses, ache bom ou ache ruim, se o dono não arrumar o dinheiro, o veículo vai ser leiloado de forma coercitiva, né? De forma obrigatória ele vai ser leiloado. E os leilões justamente servem para que os veículos acabem quitando os débitos que ele tem, né, com o órgão de trânsito. Se for um veículo financiado, né, o famoso veículo alienado, o valor de venda do veículo no leilão é também para quitar os débitos com a financiadora do veículo e outros débitos que possam haver referentes ali ao proprietário do veículo e o seu veículo junto a qualquer instituição naquela situação. Beleza? Então, é assim que funciona a questão do leilão. Veículos comprados em leilão é muito comum, né? Podem voltar a circular em via pública e tranquilamente, porque quando você tira um veículo do pátio do Detran, ele tem que sair de lá totalmente legalizado, em dias, funcionando bem. Então, não há o que se falar em proibição, né? E sobre a questão de comprar veículo de leilão, há um certo cuidado que você precisa ter em certas modalidades de leilão, né? Tem os veículos chamados veículos sinistrados, que são aqueles que sofreram algum tipo de avaria, que você tem que tomar cuidado. Um certo tempo parei para estudar sobre essa questão de leilões e sobre essa questão de sinistros. Tem 3 modalidades de sinistros. E a que geralmente não dá dor de cabeça para o comprador é o sinistro quando a questão de furto.
camarada estava pagando o veículo, né? Aí pagava um seguro de roubo. Aí teve o veículo roubado. Show. A seguradora foi lá, pagou em dinheiro a ele, ou pagou outro veículo e tal, foi de bola. E aquele veículo deu-se por perdido. Mas um belo dia ele foi achado, né? Aí ele foi levado para o pátio do Detran, foi leiloado, e aí alguém comprou esse veículo. Geralmente é o tipo de sinistro que não dá dor de cabeça, porque no máximo o ladrão só fez algumas fitas meio cruel, mas está tudo resolvido em relação ao emplacamento e infrações de trânsito. Agora existem outras modalidades de sinistro que podem gerar dor de cabeça para o comprador, que é a questão de acidentes, gera algum tipo de dano físico ao veículo, ou quando o sinistro é por enchente, o famoso submarino. É muito comum nas grandes capitais, quando acontece muita chuva, acontecem as enchentes, aí os veículos ficam submersos. E aí depois que a chuva baixa, né, alguns seguros trocam esses veículos para os seus assegurados. Só que esses veículos vão para o leilão. E lá ele é especificado que esse veículo já esteve debaixo d'água. E você acaba se arriscando, né, comprar um veículo como esse em leilão. E existem as modalidades de sucateamento, né? Quando você compra um veículo que foi sucateado lá no leilão, esses veículos não podem mais transitar em via pública, mesmo que estejam em bom estado. Aí você pergunta assim, e pode, porventura, um veículo em bom estado ir para leilão como sucata? Sim. Quando o veículo ele vai mais de 2 vezes a leilão e ninguém quer ele, no terceiro leilão ele é leiloado como sucata. E aí, nesse caso aí, o veículo já não pode mais ser conduzido em via pública com ele, caracterizando infração de trânsito. Sim, Hortência, você pode ir buscar lá o seu carro, a sua moto no leilão. É possível, sim, qualquer pessoa física atuar. Na verdade, existem pessoas que vivem disso. Elas vão para o leilão, compram veículos baratos e vendem veículos mais caros, né? Em locais onde o preço do veículo é lá em cima. Você tem ideia? Tem veículos que você compra no leilão a 5, 10 mil reais e quando você vai ver, essa pessoa está vendendo o carro a 20 mil, 23 mil reais, por conta muitas vezes de que o leilão, o valor que é colocado lá como base, é um valor que seja alcançado para que seja debitado os débitos que aquele veículo tem. Então, quando isso é alcançado, o maior lance vence. E às vezes o maior lance não é um lance tão alto. E você acaba levando o veículo para casa. Eu acompanho um canal no YouTube sobre leilão, né? Nando Leilões, o nome do canal. Muito, muito top. E lá você encontra, tipo, aquelas motocicletas de alta cilindrada, de 250 cilindradas, 300 cilindradas, 1000 cilindradas, sendo vendidas a 8 mil reais, 9, 10 mil reais, 11 mil reais. Porque geralmente moto em assalto é que tem bastante, né? Essas motos vendidas em leilões sinistradas. Às vezes o veículo é reencontrado e depois é leiloado, e leiloado muito barato. Então, muitas pessoas acabam comprando veículos de leilão porque sabem, né, de todo o macete para trazer um veículo legal para a sua casa. E outras pessoas, né, que já compram no sentido de revender o veículo. Beleza, então exaurimos, na verdade a gente foi até mais além do que a gente precisava aí em relação à questão de leilões, né? Mas saiba disso, a asta pública ela vai acontecer quando o veículo é removido e não é reclamado dentro do prazo de 60 dias. Nós temos retenção do veículo, remoção do veículo e o recolhimento da CNH ou PPD. Quando é que vai ser aplicada a retenção do veículo? Quando a irregularidade pode ser sanada no local. Situação em que a irregularidade pode ser sanada no local? Muito simples. Digamos que você está numa rodovia dirigindo com os faróis apagados do seu veículo. Ao passar pelo posto policial, o seu veículo vai ser retido, você vai ser autuado e o agente de trânsito vai ligar, né, pedir para que você ligue os faróis do carro. Você vai ligar e segue a vida. A retenção é um período em que o veículo fica parado para que seja corrigido o problema e depois você segue viagem. Já na remoção, a gente viu que é quando o problema não pode ser sanado no local. Aí o veículo tem que ir para o pátio e lá ele recebe, né, as devidas regularizações para que ele possa voltar à via pública. No caso do recolhimento da CNH ou da PPD, na forma geral, da habilitação, ela se dará por suspeita de adulteração ou inautenticidade do documento. E também tem outros casos em que o recolhimento da habilitação ele pode acontecer quando você comete certos tipos de infração de trânsito. Como, por exemplo, se você for flagrado em via pública dirigindo drogado, né? Altamente doido, piradão. A infração do artigo 65 prevê isso, né? Dirigir
sobre substâncias psicoativas. Nós temos o recolhimento da habilitação como um tipo de medida administrativa. Aí, por que a habilitação dele vai ser recolhida se o trânsito, né, o trâmite do processo administrativo ainda não ocorreu e ele nem é culpado ainda porque ele precisa apresentar defesa? Porque se for constatado de forma visual que ele está psicologicamente afetado por substâncias, para a segurança viária, a habilitação dele é recolhida, para que, em tese, aquele condutor esteja impossibilitado de conduzir o seu veículo. Porém, 24 horas depois do recolhimento da habilitação, ele pode ir ao órgão que recolheu a habilitação e reaver o documento. Aí vai esperar todo o trâmite do processo administrativo. Depois que o trâmite acontece, aí ele vai ter a habilitação recolhida, porque a infração prevê o recolhimento da mesma. Beleza? Essa questão do recolhimento por suspeita de adulteração ou inautenticidade também se dará quando falamos em licenciamento do veículo, né? No caso do documento de licenciamento. Transbordo do excesso de carga, toda vez que o veículo estiver transitando com carga excessiva. O teste de alcoolemia ou de perícia, junto também da realização de exames, se dará sempre que o agente de trânsito observar a necessidade de realização. Então, nesse caso, assim, pode ser por suspeita de embriaguez ou não, né? Mas se dará pelo agente de trânsito para saber, para aferir a detecção de álcool ou substância psicoativa no interior do condutor, né? Hoje, o teste de alcoolemia é feito pelo bafômetro, hoje é boa, né? Há muito tempo é feito pelo bafômetro, também chamada de etilômetro, e no teste de drogas nós temos o drogômetro, que a Polícia Rodoviária Federal utiliza para saber se o camarada fez uso de entorpecentes, até porque o bafômetro ele não capta se você fez uso de drogas, apenas de álcool. O drogômetro, não, pela saliva é possível saber se você fez uso de substâncias psicoativas. Vou falar aqui sobre infrações de trânsito. Seria perda de tempo tentar decorar todas as infrações de trânsito. Muito provavelmente, a gente gastaria bastante tempo em aprender a tentar decorar as naturezas e mesmo assim, em um momento ou outro, a gente acabasse trocando, se confundindo. Mas tem uma coisa que é bem importante, que dá para você, mesmo não tendo convicção, mas dá para ter um princípio de racionalidade em relação a que natureza é aquela infração. Quando, por exemplo, nós pegamos as infrações de natureza gravíssima. As infrações de natureza gravíssima, elas foram desenvolvidas para cuidar do maior bem jurídico que você tem, sua vida. Beleza? Então, todas as vezes que alguém comete uma infração que põe em risco a sua vida, o Código de Trânsito conceitua isso como uma infração de natureza gravíssima. Aí, por exemplo, quando o camarada passa no sinal vermelho, ele coloca só em risco a vida dele? Não. Ele coloca em risco também aquele camarada que passou no sinal verde. Beleza? Quando você faz o transporte de criança, né, eu até falei, toda vez que falar em criança é gravíssimo. Dirigindo embriagado ou drogado, você coloca a vida de outras pessoas em risco. A questão do uso do capacete, 2 pontos interessantes, né? A do capacete, ela não coloca a segurança de outras pessoas em risco. Ela coloca apenas a segurança do condutor em risco, em tese. Porque é o seguinte, digamos que você está conduzindo um veículo sem capacete, bate um besouro no seu olho, você perde o controle da moto, você cai da moto e você derruba outra pessoa que esteja passando do seu lado, né? Ou o condutor do carro acaba capotando o veículo porque viu você derrapando na frente dele. Você colocou mais de uma vida em risco por conta da ausência do capacete. Beleza? É um exemplo. Mas do capacete, em tese, alguém poderia dizer, mas do capacete só gera risco para quem não está com o capacete. Bom, eu acabei de citar um exemplo aqui, que o camarada sem o capacete gerou um acidente que pode acontecer de desencadear outros fatores, gerando risco de vida a outras pessoas. Beleza? O segundo fator seria o seguinte, não confundir uma coisa com a outra. Não usar capacete é gravíssimo. Agora, não usar cinto de segurança é só grave. Beleza, é só grave. Agora, por que é só grave cinto de segurança e o capacete é gravíssimo? Por causa da segurança. Quem está sem capacete, caiu, bateu a cabeça e morreu. Quem está no carro, não vai cair dentro do carro, né? Ele
em tese, ainda está sendo protegido pela estrutura metálica do veículo. Então, quando falam assim, é mais fácil quem se lascar? Quem cai de moto ou quem sofre um acidente de carro, quem bate o carro? E acredito que você vai dizer que quem bate na moto é mais fácil de se dar mal, né? Por isso é gravíssimo. E esse seguinte termo, né? Dirigir, entregar ou permitir a direção do veículo. Eu não entendi nada. O que tem a ver com isso aqui com gravíssimo? Toda infração gravíssima não, mas toda vez que começar com essa frase, dirigir, entregar ou permitir a direção do veículo, é uma infração de natureza gravíssima. Como assim? Tipo, dirigir, entregar ou permitir a direção do veículo. A pessoa que não tem habilitação, a pessoa de categoria de habilitação adversa, a pessoas que não tenham próteses, a pessoas que não tenham lentes, as pessoas que não têm capacidade psicológica para conduzir o veículo naquele exato momento. São exemplos de infrações, fora outras que existem aí, pessoas com habilitação vencida há mais de 30 dias. São exemplos de infrações que começam com o mesmo texto. Dirigir, entregar ou permitir a direção do veículo automotor. Então, todas as vezes que começar com esse texto, eu sei que é infração de natureza gravíssima. Beleza? E para finalizar, nós temos infrações que envolvam a habilitação. Como assim? Falou em infração que envolve habilitação, todas são de natureza gravíssima. Só tem uma exceção. Toda infração que envolve habilitação é gravíssima, exceto não portar, que é leve. Aí, o que é não portar? É você ter habilitação, só que não está contigo. Beleza? Então, toda infração que envolve habilitação é gravíssima, exceto não portar, que passa a ser de natureza leve. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante em relação às infrações gravíssimas, eu acredito que não. Eu posso até associar também as infrações voltadas ao documento do veículo, né? Também podemos associar esse mesmo princípio de gravíssima, exceto também não portar. As graves. Qual é a característica das infrações de natureza grave? Elas têm por característica obstrução das vias. Então, por exemplo, a maioria dos estacionamentos que você realiza sobre alguma coisa vão ser de natureza gravíssima. Ou seja, tudo aquilo que atrapalha o fluxo de trânsito. Por exemplo, quando você estaciona sobre calçadas, sobre áreas de cruzamento de via, ou seja, nas esquinas, bem no meio do cruzamento, em faixa de pedestre, ciclovias. Então, toda vez que você encontrar o termo, o camarada estacionou sobre alguma coisa, você vai associar a infração gravíssima, porque as penas graves, elas obstacularizam as vias, né? Fazem com que o trânsito não tenha fluidez. E também as infrações que envolvam equipamentos obrigatórios. Falando em equipamento obrigatório, é de natureza grave. Não ter é grave, ter e não prestar é grave também. Como assim? Vamos pegar aqui o STEP, o pneu sobressalente, né? O STEP é um equipamento obrigatório. Todo veículo tem que ter. Se você tem um STEP, mas ele está furado, você tem, mas não funciona. É grave do mesmo jeito. É a mesma coisa de você não ter, beleza? E aí nós temos aqui exemplos, né? Farol desregular, descarga livre, sensor do motor de explosão. É só você fazer uma associação. Isso aqui é equipamento obrigatório? Se é grave. Beleza? Nós temos a infração de natureza média. Essas, por sua vez, as grandes infrações, a maioria das infrações envolve estacionamentos realizados próximo a obstáculos. Não é sobre, como nas graves, atrapalhando o fluxo. É próximo. Por exemplo, quando você estaciona próximo a hidrantes de incêndio, registro de águas ou galerias subterrâneas, né, que são aquelas bocas de bueiro, local de embarque e desembarque, né, de passageiros, estacionamentos a menos de 5 metros das esquinas, desrespeitando o meio ambiente, como por exemplo lançando lixo para fora do veículo. Todas as de ciclistas, né? Ciclista só comete infração de natureza média, né? Ciclista só comete infração de natureza média. E o uso irregular de braços, mão, pernas e pés. Como assim? Vamos começar pelos braços. Mulheres que gostam de conduzir moto ou carro utilizando a bolsa aqui no ombro, né? É infração? Porque em tese isso pode atrapalhar na questão da condução da motocicleta ou do veículo. No caso das mãos, camarada que dirige só com uma das mãos, é infração de natureza média, se for no carro, se for na moto é grave.
dirige só com uma das mãos, né? Pernas, camarada que, por exemplo, está na motocicleta, já vi isso, é muito comum, coloca uma sacola em cima do tanque, em cima das pernas ali para conduzir a motocicleta. É infração? É infração. Dos pés, dirigir com calçado que não se firme nos pés. É infração de natureza média também. Então, quando você vê algum membro sendo utilizado na condução ali, acaba sendo infração de natureza média, beleza? Dirigir com o braço lá de fora, com volumes ou animais entre as pernas e braços, sem o calçado adequado ou com apenas uma das mãos. Temos a questão do uso do celular. No caso do uso do celular, nós temos um adendo aqui a ser feito. Será gravíssimo todas as vezes que você estiver segurando ou manuseando o celular. Então, qual é a diferença entre segurar e manusear? Segurar, basta estar na sua mão. É gravíssimo. E se for manuseando, o que é manusear? Passar o dedo na tela. Isso é manusear. Beleza? Agora, existe uma infração que envolve o celular que faz com que ela seja média. E o que é essa conduta? Utilizar o celular. Utilizar o celular. Hoje não, porque o celular ele faz tudo, né? Mas quando o celular foi desenvolvido, qual era a utilidade do celular? Apenas uma: receber e fazer chamadas. Então, se você for flagrado com o celular no ouvido, na orelha, é infração de natureza média. Agora, se tiver na sua mão e não na orelha, ou você estiver passando o dedo no celular, é infração de natureza gravíssima. Ok? Então, muito cuidado em relação a isso. Aí um aluno já me perguntou assim: eu posso, num semáforo, mexer no celular enquanto está vermelho? Resposta: não, porque tira a atenção do condutor. O que você pode é estacionar o veículo e realizar chamadas. Aí sim, está tranquilo. Beleza? Eu estou aqui um barulhinho, achei que alguém querendo falar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Foi eu, deixa eu te perguntar. Eu estava uma vez em Fortaleza e aí eu coloquei eu mesmo segurando, coloquei o celular no ouvido da minha tia, isso não se aplica, né, no caso. Eu segurando para ela, ou se aplica? Aplica-se a infração também. A gente poderia até pegar um outro exemplo aqui. A maioria dos carros hoje tem som com Bluetooth, que vem de fábrica. Diga-se de passagem, vem de fábrica. Você conecta o seu aparelho lá, o Bluetooth do som do carro, e está dirigindo aqui e falando com alguém. Isso é infração de trânsito? É infração de trânsito. Você não pode estar conversando no celular enquanto estiver na condução do veículo. Gera infração de natureza média. Aí você pergunta assim, né? Por que é média e as outras são gravíssimas? Porque pega-se o princípio de que como o celular está na orelha, você está com os olhos fitados no que está na sua frente, né? Está olhando para o para-brisa do veículo, está olhando para frente. Então, por isso é média. Já no caso de estar segurando ou manuseando, isso tende a fazer com que a visão da gente vá para a tela do celular. É muito comum o camarada colocar o celular no banco do carro, e aí quando toca um sinalzinho, né, de que o celular está vibrando ali e tal, ele já olha para a tela do celular. Isso de forma intuitiva, automática, né? Então, nesse caso aí, nós temos a configuração da infração de natureza gravíssima quando você segura ou você manuseia, mas quando você utiliza, é apenas média. Show? Tem uma infração também legal sobre a questão do uso do celular, questão de fones de ouvido, né? Usar fone de ouvido é infração de trânsito? E a resposta é depende. Depende de quem está me perguntando, né? Vai ser infração de natureza média se você estiver com os dois fones nos ouvidos. Se for um fone no ouvido, não é infração de trânsito. Para configurar a infração de fone no ouvido, tem que ser os dois. Beleza? E tem um detalhe. Ele precisa estar plugado em algum dispositivo de áudio. Como, por exemplo, um celular, numa mesa de som, ou até mesmo no MP4, enfim, qualquer dispositivo aí que faça com que ele tenha a possibilidade de escutar sons. Beleza? Acho que tinha algo interessante em relação a essa questão, mas vida que segue, se lembrar, a gente pode comentar mais à frente em relação a essa questão de uso. Continuando para finalizar, as infrações de natureza leve. São aquelas infrações que envolvem esquecimento
ou falta de atenção. Por exemplo, o camarada esqueceu os documentos de porte obrigatório em casa, esquecer a luz alta acesa, esquecer de atualizar o seu registro junto ao Detran. Vale ressaltar que todos vocês já têm registro no Detran. E quando vocês fizerem algum tipo de modificação, por exemplo, no endereço, vocês precisam atualizar isso junto ao Detran. Eu tenho que ir lá no Detran para atualizar, por exemplo, meu novo endereço? Não, basta fazer isso pelo site do Detran. Você coloca lá em serviços e você vai lá na aba de condutores. E lá você pode fazer qualquer modificação necessária. Infrações que não chegam a atrapalhar o fluxo de trânsito. Pedestre só comete infração de natureza leve. E o uso da buzina, né? A gente viu que usar a buzina em horários não adequados ou de forma errada, que é com toques sucessivos e prolongados, é infração de natureza leve. Lembrando que alarme é média e o paredão bate grave, paredão é infração de natureza grave. Beleza? Show de bola! Aqui, a gente passa a analisar a questão de crime de trânsito. Chegar nessa aba aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, é algo bem relevante, porque isso indica que a gente viu bastante coisa até agora. Vamos analisar aqui sobre os crimes de trânsito. Antes de tudo, antes da gente apresentar os crimes de trânsito para vocês, eu quero falar algo que eu posso me esquecer depois, né? Você só vai responder pelo CTB quando você cometer um crime de trânsito em um veículo automotor, ok? Se você cometer um crime de trânsito, em tese crime de trânsito, em um veículo que não seja automotor, por exemplo, numa bicicleta ou numa carroça, você responde pelo Código Penal, ok? Então a gente vai já analisar isso de uma forma pormenorizada. Antes da gente ingressar nesses crimes de trânsito, eu peço até para vocês já estarem com o manual em mãos, que eu quero fazer uma marcação no manual de vocês, beleza? Vamos conceituar aqui algumas coisas. Por exemplo, o termo culposo ou doloso. A gente vai só ficar na parte bem genérica, bem superficial, até porque não faz parte do nosso estudo ingressar a fundo nessa parte do direito aí, beleza? Você deve ter assistido o programa do Datena em algum momento da sua vida. Diz assim, cometeu um crime culposo. Culposo é quando o cara tem... culposo é quando o camarada não tem a intenção de matar. E o doloso é quando o cara tem a intenção de matar. Isso aí é sendo mais específico, né? Mas pode ser mais genérico. Dizer o seguinte, o crime culposo é aquele que o indivíduo não tem a intenção do resultado. Como, por exemplo, você mata alguém no trânsito, só que você não queria o resultado morte. Você estava dirigindo e aconteceu algum caso infortuito que gerou a morte do indivíduo. Mas por que eu vou responder de forma culposa? Porque a culpa ela traz consigo 3 princípios. Quando o agente ele realiza alguma conduta envolvendo imprudência, negligência ou imperícia. Você vai responder por crime culposo, de forma culposa, quando você age com imprudência, imperícia ou negligência. No caso do crime doloso, você assume o resultado final. Como, por exemplo, disputar corrida. Se você matar alguém porque estava disputando corrida, você responde como um crime doloso. Por quê? Porque você assume o risco do resultado de morte. Toda vez que você acelera o seu veículo, o seu carro, a fim de disputar a corrida, por exemplo, a corrida, e você matar alguém, vai ser considerado como um crime doloso. Por quê? Por mais que você nem pensou em matar alguém, mas você assume o resultado, assume o risco de causar morte. Aí outros 2 termos que a gente vai ver aqui, detenção e reclusão, também são termos muito utilizados na aplicação de penas de condutores infratores. Beleza? E quando falamos em detenção e reclusão, nós estamos falando na perca de liberdade. Pena restritiva de liberdade. E o que seria isso? Quando você for apenado com um crime que gera detenção como pena, você vai ter a presença do regime semiaberto e o aberto. Aí como é o regime semiaberto? Você trabalha durante o dia e vai dormir na delegacia durante a noite. É o semiaberto. E o aberto é aquele que você responde em liberdade. Já quando você for culpado num crime de trânsito que gera reclusão,
aí o negócio pega. Porque nele você tem os 3 tipos de regime incluso, que pode ser o semiaberto e o aberto, mas também o fechado. Aí qual a diferença desses 3 aí, do fechado? O fechado é aquele que você cumpre integralmente trancafiado na delegacia. Estou usando delegacia como só um exemplo, né? Mas pode ser qualquer outro tipo de local que gere essa questão de aprisionamento. Beleza? Então, crimes apenados com reclusão, você pode responder no regime fechado. Já no regime de detenção, você pode responder somente no semiaberto e no aberto. No da reclusão também você tem a possibilidade de responder no semiaberto e no aberto, mas também tem a possibilidade do fechado. Já na detenção isso não acontece. A detenção ou é semiaberto ou é aberto, né? Pelo menos na parte inicial do cumprimento de pena. Beleza? Então, feitas essas ponderações, a gente vai agora para uma parte interessante, que é analisar alguns crimes de trânsito. Eu acho até que só dá tempo para a gente ver isso mesmo no dia de hoje. Então, atenção aí para a gente fazer algumas marcações aí. Eu queria que vocês fossem lá na página 29 do manual de vocês, onde a gente fala sobre crimes de trânsito. E você vai pegar uma caneta e marcar alguns artigos para quando você for fazer aquela rápida revisão antes da prova, você passar por esses artigos aí que você vai marcar. Beleza? Então, no meu manual, na verdade, é página 28, né? Crime de trânsito. Página 28 e 29. Página 28 e 29. Você vai marcar o artigo 302, 303, 306 e o 308. 4 artigos. 302, 303, 306 e o 308. Ok? E eu vou já explicar por que você está marcando esses 4 artigos. Show? Vou já explicar por quê. Beleza? 302, 303, 306 e o 308. Vamos analisar esses artigos aí que eu pedi para você marcar. Crime de trânsito tem sido pouco cobrado em prova, certo? Na verdade, é muito difícil cair o assunto crime de trânsito. E geralmente quando cai, ele te dá uma situação hipotética e pergunta qual a aplicação de pena para aquela situação. Então, geralmente o que você precisa levar para a prova sobre crime de trânsito é o período que você vai responder com detenção ou reclusão. Beleza? Vamos começar do mais hediondo ao mais brando, digamos assim. Causar morte, artigo 308, parágrafo 2º, né? Causar morte resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. Reclusão de 5 a 10 anos. Beleza? Superficialmente falando, eu não tenho um domínio nessa área do direito, mas crimes que tenham mais de 10 anos não são afiançáveis pelo delegado. Só quem pode apresentar fiança para essa pessoa ser liberada e responder em liberdade o processo é juiz. Então, quando você, no caso, comete o 308, parágrafo 2º, o delegado ele não pode estipular ali para você, eu estou falando de forma teórica, obviamente, né? A prática é muito diferente da teoria, às vezes você não paga nada e vai embora. Crimes afiançados com mais de 4 anos só pode ser afiançáveis pela determinação do juiz, não pelo delegado. Então, nesse caso aqui, matou alguém porque estava correndo, você vai já responder ali trancafiado, em regra. Beleza? Aí você vê aqui o texto aqui, eu quero até exemplificar isso aqui para mais na frente eu não precisar ficar repetindo. Qual é a diferença entre disputar corrida, né? Corrida e disputa, né? Ou competição não autorizada? A corrida ela é caracterizada pelo simples fato de você acelerar o seu veículo ao lado de outro. Começou a acelerar um do lado do outro, acabou de configurar o artigo 308 caput, disputar a corrida. Na verdade, a corrida, né? E qual é a diferença de disputa? A disputa, ela tem uma prévia combinação. Tipo, né? Eu mandei mensagem para o Edson, vamos ali na perimetral e ver quem tem a moto mais rápida. Isso é disputa. Prévia combinação. E a competição tem este ar, né, de evento. Tem participação de plateias,
né, tem uma coisa mais organizada, é a competição, beleza? Então, por isso que você tem 3 nomes que aparentemente são sinônimos, né, mas têm configurações diferentes: corrida, disputa ou competição. E neste caso aqui, se matar alguém, responde pelo 308, parágrafo 2º. O mesmo artigo 308, parágrafo 1º, fala o seguinte: causar lesão corporal. Digamos que você não matou o indivíduo quando você estava disputando corrida, você só lesionou ele. Você responde pelo 308, parágrafo 1º. Mesma situação, só que agora a pena é de 3 anos a 6 anos de reclusão. Beleza? De 3 a 6 anos de reclusão. Aí nós temos... Eu quero finalizar logo o 308. Aqui embaixo tem o 308 aqui, caput. O que diz o 308 caput? Participar de corrida, disputa ou competição autorizada ou ainda exibição de manobras de perícia. A pena é de 6 meses a 3 anos. Poxa, só de 6 meses a 3 anos? Não é pouco, não, 6 meses. O primeiro lá tinha 5 a 10 anos. Por que esse é só 6 meses a 3 anos? Muito simples. Porque o artigo 308, o caput, ele só fala o seguinte: participar de corrida. Você nem matou ninguém e nem lesionou alguém. Você só participou da corrida, o que já seria um prejuízo, né? Responder por detenção num crime de trânsito já é uma coisa ruim, não é uma coisa boa, não. Né? Mas quando nós olhamos para outras instâncias, que é matar alguém ou lesionar alguém porque estava correndo, só o fato de participar já configura um crime de trânsito. Beleza? E nós temos ainda a questão da exibição ou demonstração de perícia. O camarada que vai lá empinar a moto, anda com pneu, né? Ali uma moto com pneu inclinado, só com uma das rodas, é um tipo de exibição, de demonstração de perícia, beleza? Além de outros fatos, né, que pode acarretar no 308. Aí, voltando aqui para cima, nós temos o 302. Praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Jeová aqui está falando que o cara matou alguém, né, cometeu um homicídio, só que ele foi culposo. O que seria isso? Vamos criar aqui uma situação hipotética. Pesquisando instrutor, Edson. Imaginar a situação hipotética aqui de praticar um homicídio de forma culposa. Digamos o seguinte: o Edson está indo para Iguatu certo dia, e aí ele está passando numa via onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Só que ele está a 80, ou seja, 20 km a mais da que é colocada como velocidade máxima permitida. Você concorda comigo que, neste caso, o Edson está cometendo uma atitude imprudente, dirigindo acima da velocidade máxima permitida? Né? Se sim, continuamos a história. Quando o Edson está conduzindo seu veículo ali, passa um bebinho correndo na pista, né? Um bebinho muito doido ali correndo na pista e acaba sendo atropelado pelo Edson e vindo a morrer. Configurou-se o artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Ele vai responder pelo 302? Vai. Por quê? Porque a parte culposa, você lembra, né? Que ele cometeu um ato de forma imprudente. Ele estava acima da velocidade máxima permitida. Beleza? Acima da velocidade máxima permitida. Aí é o seguinte, ele vai responder e vai pegar o quê? Vai pegar uma detenção de 2 a 4 anos. Show, beleza, finalizou a história. Agora digamos o seguinte, tá lá todo mundo chorando, meu Deus do céu, o bebinho, todo mundo mal o bebinho, tá? O Edson matou. Chega a PRE. Aí diz assim, aí chega lá no Edson, meu filho, sopra aqui no bafão pra ver um negócio aqui. Aí o Edson sopra e deu que o camarada tava bêbado lá na hora. Aí a pena que é de 2 a 4 anos sobe para 5 a 8 anos de reclusão. Beleza? Mesmo sendo homicídio culposo, mas se tiver ingerido bebida alcoólica, a pena vai de 5 a 8 anos de reclusão. Show de bola? Beleza. Eu quero trazer uma observação seguinte. Se o Edson está passando ali dentro da velocidade, está tudo ok, não está com imprudência, negligência nem imperícia, e atropelasse o bebinho e matasse o bebinho, ele respondeu pelo 302 mesmo assim? E a resposta é não. Porque para ter a figura de culpa, precisa ter imperícia, negligência ou imprudência. Ok? Então, se não teve nenhuma dessas 3 modalidades, não é crime de trânsito. Obviamente, precisa ter uma questão de perícia e dentre outras coisas. Mas, criminalmente falando, ele não responderia. Show? E outra coisa é o seguinte, como eu falei anteriormente, se no caso do Edson aqui, ao invés de estar numa motocicleta,
se ele tivesse, por exemplo, numa carroça, né? Na carroça ali tal, passando ali com seu cavalo, sua carroça, e matasse o bebinho atropelado. Ele responderia, e tiver, eu ia dizer que ele estava acima da velocidade máxima permitida, mas o burro puxar a carroça acima de 60 km por hora é meio complicado, né? Mas digamos que ele atropelasse o bebinho ali, em uma situação que gere, vamos dizer, culpa aqui. Eu não quero usar o termo que ele queria atropelar, porque aí passa a ser dolo, e aí nesse caso ele responderia em outra instância, né? Mas em perícia, depois é em perícia, né? Ele disse, eu quero dar uma volta na carroça, eu nunca andei de carroça. E aí não consegui controlar o burrinho, e o burro passou por cima do cara, né? Aí pá, matou. Matou de forma culposa o bebinho ali, por imperícia. Ele não tinha habilidade suficiente para fazer a carroça parar. E aí, nesse caso aí, ele responde pelo 302? Resposta? Não. Por quê? Porque carroça não é veículo automotor. Veja na descrição do 302 que ele diz o seguinte, ó, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Se for numa bicicleta ou na carroça, não responde pelo Código de Trânsito. Ele responde pelo Código Penal. Agora, se eu fizer a seguinte pergunta para você aqui agora. Você vai só colocar assim no chat aqui, ó, CP ou CTB. CP ou CTB. Se, digamos o seguinte, Edson trabalha numa empresa como motorista. Ele estacionou numa ladeira no seu veículo automotor, puxou o freio de mão e tal, desceu do carro e foi fazer algum tipo de entrega num estabelecimento. O seu veículo desceu um pouco e acabou atropelando alguém e matando alguém. Eu pergunto, esse homicídio culposo aí, o Edson responde pelo CP, pelo Código Penal, ou ele responde pelo CTB, pelo Código de Trânsito Brasileiro? O Edson falou CTB, né? Vamos ver se mais alguém converge aí. Eu chamo ele CTB, né? Desceu do veículo ali, né, e tal. O veículo voltou um pouquinho atrás e ele causou um homicídio com o seu veículo automotor. A galera, em 100%, né, foi no CTB. Neste caso hipotético aqui, ele responde pelo Código Penal. Não foi com o veículo que ele atropelou a pessoa? Sim, mas eu pergunto, ele estava na direção do veículo? Não, ele desceu. Então ele responde pelo Código Penal. Ele não vai deixar de responder, só que quem vai julgar isso vai ser o Código Penal e não o CTB. Beleza? Tem essa observação aí também a ser feita aí, né? Na direção do veículo. Show? Essas entrelinhas aqui é que derruba o negro, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na questão do tempo, né? 8 minutos aqui apenas, para a gente finalizar só esses 4 artigos aqui. O carro-chefe dos crimes de trânsito é o 306. Então, nele você vai colocar dois asteriscos aqui, ó. Carro-chefe é o mais difundido nas mídias e nas redes sociais. Que é o quê? Dirigir sob influência de álcool com níveis iguais ou maior que 6 decigramas ou 0,3 miligramas ou substância psicoativa. Então, em outras palavras, são níveis trazidos aí que caracterizam um crime de trânsito por embriaguez ou você está dopado ali, né, de substâncias psicoativas. O crime é apenado com detenção de 6 meses a 3 anos. Beleza? 6 meses a 3 anos. Você para pensar o seguinte, né? Aliás, eu nem finalizei o 302, finalizei, né? Eu falei que no caso do 302, quando o Edson atropelou o bebinho lá, e que foi de forma imprudente, e ele estava embriagado, a pena foi de 5 a 8 anos, não é assim? Se você observar aqui, a pena foi de 5 a 8 anos. Aí você pergunta, poxa, por que nesse caso aqui, a droga e o álcool só vai ser de 6 meses a 3 anos no máximo? De 6 meses a 3 anos no máximo. Porque no caso do 306, ele não matou ninguém, não atropelou ninguém, ele não lesionou ninguém. Ele só foi flagrado conduzindo um veículo embriagado ou drogado. Ok? Por isso que há uma pena bem mais branda. Show? O 303, praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, pena de 6 meses a 2 anos. Podemos pegar, para ser mais rápidos, podemos pegar o mesmo exemplo do caso do Edson,
que ele atropela o bebinho. Só que nesse caso a gente imagina que ele não morreu, só foi lesionado, porque ele estava acima da velocidade máxima permitida. Responde pelo 303. Praticar lesão corporal de forma culposa. Pela sua imprudência, ele acabou lesionando ali o bebinho, beleza? 6 meses a 2 anos. Porém, na mesma situação, chega a PRE, só para aqui, meu filho, deu positivo, aí a pena vai ser de 2 a 5 anos de reclusão, pela presença do álcool, né, ou de substância psicoativa. Beleza? Esses 4 artigos que você marcou aí, são os artigos que vocês vão estudar por conta de trazerem penas diversas. Ok? Os demais artigos que a gente vai trazer, não hoje, mas na próxima aula, a gente vai analisar eles, mas vai ver que todos eles trazem uma pena parecida, na verdade uma mesma pena, ok? Então, eu vou finalizando por aqui esta aula e nosso próximo encontro a gente dá continuidade para finalizar a matéria de legislação.